A Ucrânia mostrou na guerra com a Rússia que ataca alvos vulneráveis até impedir que a Rússia use seus recursos. Novorossiysk está no auge da vulnerabilidade. Após sofrer um ataque devastador há cerca de um mês, este importante porto do Mar Negro volta a ser tomado por uma grande bola de fogo. E para aumentar os problemas da Rússia, uma de suas fragatas foi rasgada de lado a lado pelo mais recente ataque ucraniano. Vamos começar com essa fragata. Em 6 de abril, o chefe das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia, Robert Brovdi, foi ao Telegram para anunciar o mais recente ataque realizado pelos operadores de drones ucranianos. De novo, focando na frota do Mar Negro em Novorossiysk, porto para onde a Rússia levou essa frota após 4 anos de fracasso, drones ucranianos destruíram um dos mais importantes navios de guerra russos. Nós não erramos o alvo. Mísseis no leite, drones no alvo. Brovdi falou poeticamente antes de identificar erroneamente o navio atingido pela Ucrânia como o Almirante Grigorovich. Não era. Drones da Ucrânia atingiram o Almirante Makarov, em operação coordenada pelo 1º Centro de Forças de Sistemas Não Tripulados e o Serviço de Segurança da Ucrânia, SPU, segundo Brovdi. Para piorar ainda mais a situação, Brovdi também revelou que o navio de guerra atingido pelos drones da Ucrânia estava carregado com sistemas de defesa aérea, e essas defesas falharam completamente em cumprir a única tarefa para a qual foram construídas. Mísseis de defesa aérea foram lançados diretamente da lateral da fragata durante a aproximação ao alvo, mas não impediram um ataque à crosta flutuante. Essa é uma forma interessante de descrever o Almirante Makarov, e para a Ucrânia é totalmente adequada, pois esse navio de guerra tem sido um grande problema mesmo após a frota do Mar Negro deixar Sebastopol para buscar segurança em Novorossiysk. Segundo o Defense Express, sobre o último ataque da Ucrânia, o Almirante Makarov é uma das apenas 3 fragatas do projeto 11.356, R-classe Buraveznik, que a Rússia construiu, tornando um dos raros navios de guerra na frota do Mar Negro aptos a lançar mísseis Kalibr contra a Ucrânia. Esses mísseis devastadores são usados com frequência em ataques a cidades e infraestrutura na Ucrânia. Com um alcance de até 2.500 km, ou pouco mais de 1.550 milhas, o calibre tem mais do que alcance suficiente para ser disparado de Novorossiysk e atingir praticamente qualquer alvo na Ucrânia. Quando chega ao alvo, o míssil leva uma ogiva de 450 kg, ou cerca de 992 libras. É muito difícil de interceptar, pois é um míssil de cruzeiro que voa abaixo e pode ser supersônico. Retirar os mísseis Kalibr da guerra na Ucrânia é prioridade. E que melhor forma de fazer isso do que atingir um dos poucos navios russos ainda capazes de lançá-los? A Defense Express diz que o Almirante Makarov era o único navio de guerra operacional no Mar Negro capaz de lançar mísseis Kalibr. A destruição do navio, se a Ucrânia realmente o tirou de operação para sempre, será um grande golpe para Putin, enquanto tenta manter uma campanha aérea que levou a Rússia a lançar 138 mísseis contra a Ucrânia apenas em março. Surpreendentemente, esse volume alto foi 52% menor que o mês anterior, mostrando como a campanha de mísseis da Rússia se intensificou. Os danos ao Almirante Makarov ainda estão sendo avaliados. Se as imagens do ataque indicarem, a Ucrânia pode ter retirado um dos principais navios de guerra da Rússia da batalha. Em um vídeo de 2 minutos publicado após o anúncio do ataque, a Ucrânia mostra drones atingindo a fragata russa e outros alvos que serão detalhados depois. Vemos o Almirante Makarov disparando mísseis de defesa aérea, mas eles não atingem os drones ucranianos que se aproximam do navio russo. O vídeo traz pistas sobre os tipos de drones usados pela Ucrânia no ataque. O drone ucraniano parece carregar uma ogiva grande, tornando o FP-1 e FP-2 possíveis candidatos ao modelo usado. O FP-1 parece ser o mais provável dos dois, já que a distância que os drones ucranianos precisariam percorrer para chegar a Novorossiysk é grande o suficiente para tornar o FP-2 uma escolha improvável. A Ucrânia não confirmou o drone usado, mas se foi o FP-1, isso indica que atingiu a última fragata russa com capacidade de lançar mísseis Kalibr no Mar Negro. Com um drone que pode percorrer 1.600 km, ou 994 milhas, e entregar uma ogiva de até 120 kg, ou mais de 260 libras, é muito poder de fogo, e se bem direcionado, pode ser suficiente para tirar o Almirante Makarov de operação. Não importa o tipo de drone, trata-se de mais um forte golpe contra a frota do Mar Negro da Rússia. Convenhamos, essa frota já não ia bem desde o início. Quando Putin invadiu a Ucrânia, a frota do Mar Negro era para ser o trunfo russo. A Ucrânia não possuía marinha significativa.
Um punhado de navios patrulha e navios anti-minas não seriam suficientes para enfrentar os porta-mísseis e outros navios de guerra que a Rússia poderia colocar em ação. A Rússia poderia atacar a Ucrânia facilmente com esses navios. Ela poderia tomar o controle do Mar Negro, interromper as exportações de grãos da Ucrânia imediatamente, privando Kiev de bilhões de dólares em fundos que poderiam ser usados na guerra, e estabelecer uma passagem segura pelo Mar Negro para desembarcar soldados no território continental ucraniano a partir da Crimeia anexada. Pelo menos esse era o plano. O plano não funcionou. Após mais de 4 anos de guerra, a Rússia continua longe de controlar o Mar Negro. A Ucrânia provou que uma combinação inteligente de mísseis e drones, estes últimos desenvolvidos ao longo da guerra para se tornarem muito mais perigosos do que nunca, foi mais do que suficiente para deter a outrora temida frota da Rússia. Agora, isolada no Mar Negro, especialmente em Novorossiysk, essa frota virou um alvo fácil, podendo apenas recuar e esperar que o último ataque da Ucrânia não a atinja. Mais de 1/3 da frota do Mar Negro foi destruída por um país sem marinha de verdade. Se o último ataque da Ucrânia desativou o almirante Makarov, esses números vão aumentar ainda mais. A Rússia já demonstrou várias vezes ser incapaz de enfrentar as táticas assimétricas que a Ucrânia emprega contra a frota do Mar Negro. O efeito dessa frota nas exportações ucranianas é insignificante. A Ucrânia afastou os navios de guerra russos de seus canais de exportação. Como mostra o ataque ao almirante Makarov, a Ucrânia foca nos poucos navios da frota do Mar Negro que podem atacar seu território à distância. Cruzadores de mísseis e fragatas capazes de disparar mísseis calibre estão entre esses navios de guerra. Se a Ucrânia neutralizá-los, a frota do Mar Negro deixará de ser só motivo de vergonha para a Rússia e será irrelevante na guerra. Enquanto o almirante Makarov queima, a situação no Mar Negro piorou. Além dos ataques aos navios, a Ucrânia criou um problema ainda maior para a Rússia. Um problema que já causava grandes dificuldades à indústria de petróleo russa e será agravado pelo novo alvo no Mar Negro, anunciado por Brovly em 6 de abril. Antes de começarmos, uma observação. Você assiste ao The Military Show. Se ainda não se inscreveu, agora é a hora de clicar no botão. O almirante Makarov é uma grande perda para a frota do Mar Negro. Mais relevante para a Rússia é a plataforma petrolífera Sivash, no Mar Negro, também atingida por sistemas não tripulados ucranianos com apoio da Marinha da Ucrânia. As lanchas de patrulha ucranianas mostram mais uma vez seu valor, embora a Rússia devesse ter conseguido destruí-las com a frota do Mar Negro, mas quem realmente causa os danos são os drones. O Kiev Post destaca que em suas reportagens sobre o ataque da Ucrânia, o vídeo citado muda no meio, deixando de mostrar o ataque ao almirante Makarov. Destaca que drones ucranianos realizaram ataques primários e secundários contra a plataforma de petróleo Sivash. Essas imagens mostram que a plataforma de petróleo é alvo militar e pode ser atacada pela Ucrânia para prejudicar a indústria petrolífera russa. O vídeo mostra como a Rússia transformou a plataforma em uma base para instalar radares de defesa aérea. Esses eram os alvos da Ucrânia, que foram atingidos várias vezes. As imagens mostram drones colidindo com a plataforma Sivash, filmadas de seu ponto de vista. O vídeo também exibe breves vislumbres de pequenas embarcações ou barcos não tripulados. A segunda opção é mais provável do que a primeira, indicando que a Ucrânia enviou seus drones marítimos para a plataforma de perfuração, os quais, por sua vez, lançaram drones FPV para atacar os radares de defesa aérea na plataforma. Sabemos que a Ucrânia tem essa capacidade. Em fevereiro, a United 24 Media informou que a Ucrânia criou drones marítimos que servem como naves-mãe para drones FPV. O drone marítimo leva os drones FPV até o local necessário, cobrindo distâncias que eles não alcançam sozinhos. Depois, eles lançam os FPVs. A plataforma Sivash parece ter sentido agora o impacto total desse ataque, destacando as táticas assimétricas engenhosas que a Ucrânia segue usando no Mar Negro. Um importante navio de guerra russo está em chamas, assim como uma plataforma de perfuração de petróleo, que havia sido transformada em parte da rede de defesa aérea da Rússia no Mar Negro. Se você pensa que a Ucrânia só fez isso no Mar Negro recentemente, está muito enganado. Além disso, a Ucrânia atacou o terminal de petróleo Sheshkaris, em Novorossiysk, supostamente destruindo 2 pieres principais e estruturas de controle de oleodutos. O ataque paralisou o embarque de petróleo bruto no porto, causando grande impacto em o setor russo de exportação de petróleo, já em dificuldade nas últimas semanas. Falaremos dessas dificuldades após tratar do ataque ao terminal Sheshkaris.
Segundo o Kiev Post, o ataque ucraniano ao terminal de petróleo Sheshkaris provocou incêndios tão grandes que podem ser vistos do espaço. Mas isso não é o que realmente preocupa Putin. Francamente, ele já se acostumou com os drones da Ucrânia, ou melhor, com seus destroços, que provocam grandes incêndios, engolem instalações inteiras e deixam o horizonte coberto de fumaça e cinzas. Não. O que realmente vai preocupar o líder da Rússia é que a Ucrânia mirou em um terminal de petróleo que, segundo algumas reportagens, movimenta entre 25% e 35% das exportações de petróleo bruto da Rússia, incluindo o petróleo que vem dos Urais, da Sibéria e do Cazaquistão. Quando opera normalmente, Shashkaris processa de 3 a 3,2 milhões de toneladas de petróleo mensais. É verdade que esses são números de tempos de paz, mas mesmo com a guerra na Ucrânia em andamento, Shashkaris foi responsável por cerca de 20% das exportações totais de petróleo bruto da Rússia, explica o Kiev Post. Este é um importante centro petrolífero russo. Para mostrar sua importância, vamos fazer cálculos rápidos usando 3 milhões de toneladas de petróleo bruto por mês como base. Segundo a Associação de Petróleo e Gás da Louisiana Mid-Continent, uma tonelada de petróleo bruto estrangeiro equivale a 6,99 barris. No dia 2 de abril, o principal petróleo bruto Ural da Rússia atingiu um preço alto de 116,05 dólares por barril. Então, multiplicando 3 milhões de toneladas por 6,99 barris, temos 20,97 milhões de barris de petróleo bruto que Shashkaris pode processar todo mês. Multiplicando por 116,05 dólares, chega-se a mais de 2,4 bilhões de dólares mensais. Isso mostra o valor de Shashkaris para a Rússia. E agora está fechado e pegando fogo, porque os drones da Ucrânia acertaram diretamente o terminal de petróleo. Esses ataques foram realizados como parte do que parece ser o ataque mais ambicioso que a Ucrânia já fez contra o porto de Novorossiysk até agora. O Kiev Post diz que esse último ataque envolveu cerca de 50 drones, o que é um volume enorme para um único alvo. Isso mostra que a Ucrânia está realmente determinada a atingir o petróleo da Rússia, já que só lançaria um enxame desse tamanho se quisesse garantir que pelo menos alguns dos 50 conseguissem atravessar as defesas aéreas russas para atingir seus alvos. Um incêndio tão intenso que é visível do espaço prova que a Ucrânia conseguiu, novamente, pela quarta vez em menos de 6 meses. Voltaremos a esse ponto em breve, mas antes, lembre-se que a Rússia enfrenta sérios problemas para exportar petróleo atualmente. Essa foi nossa dica de que o ataque a Shashkaris não é um caso isolado. No último mês, a Ucrânia atacou repetidamente terminais de exportação de petróleo russos no Mar Negro e no Mar Báltico, numa campanha clara contra a principal fonte de receita da Rússia, algo inédito na guerra. Drones ucranianos atacaram Primorsk e Ust-Luga, principais terminais de exportação de petróleo da Rússia no Mar Báltico, durante grande parte da segunda metade de março. Esses portos juntos respondem por 40% da capacidade de exportação de petróleo da Rússia. Cerca de 2 milhões de barris por dia, ou aproximadamente 60 milhões de barris por mês, não podem mais sair dos portos bálticos, já que continuam pegando fogo e foram pelo menos parcialmente fechados enquanto os reparos estão em andamento. Os incêndios em Ust-Luga foram tão grandes que eram visíveis na Finlândia, segundo o Moscow Times. O veículo também informou que cerca de 50 embarcações ficaram presas no Golfo da Finlândia em 25 de março, devido aos ataques da Ucrânia. Primorsk e Ust-Luga foram novamente atingidas desde então. A Ucrânia segue firme em evitar que Putin use a receita do petróleo russo para financiar a invasão da Ucrânia. Segundo a TVP World, os frequentes ataques da Ucrânia a instalações petrolíferas russas já tiraram quase $1 bilhão americanos em lucros inesperados que o Kremlin esperava após o fechamento do Estreito de Hormuz, perto do Irã. A Rússia já havia perdido $970 milhões em receita até 29 de março. A Ucrânia segue atacando portos russos no Báltico e Mar Negro, destruindo depósitos de petróleo e fechando esses portos. Isso ocorre há mais de um mês, e após o ataque a Shashkaris, fica claro que a Ucrânia não dá sinais de desaceleração. O petróleo russo vai ser queimado até não restar nada para vender, causando bilhões em perdas a um caixa de guerra cada vez mais vazio por um conflito tão caro que Putin agora perde esmolas aos oligarcas para sustentar a invasão. Esse é o objetivo dos ataques ucranianos aos terminais de petróleo. Destruir fragatas e eliminar radares de defesa aérea mostram como a Ucrânia enfraquece o poder militar russo. Mas é nesses ataques aos terminais que a Ucrânia causa o verdadeiro dano. Cada dólar que a Rússia perde, especialmente agora que os preços do petróleo estão em níveis que não eram vistos há anos, é um dólar que não pode ser gasto na máquina de guerra russa. Com o caixa de Putin secando, a máquina desmorona
facilitando ataques ucranianos em profundidade e aliviando a pressão sobre suas forças terrestres. Putin também não pode achar que o pior já passou. Afirmamos antes que a Ucrânia atacou Novorossiysk 4 vezes nos últimos 6 meses. O ataque mais recente foi em 2 de março, novamente mirando o terminal de petróleo Shashkaris. O ataque destruiu 6 dos 7 braços de carregamento de petróleo do terminal, segundo o Kiev Independente, e causou o fechamento do porto. O mesmo ocorrerá após esse novo ataque. Curiosamente, o almirante Makarov e o almirante Essen também foram atingidos no ataque de 2 de março. O almirante Essen foi considerado incapaz de lançar mísseis Calibre após o ataque. Provavelmente, por isso ele não foi alvo neste ataque. O almirante Makarov foi atingido de novo, e a Ucrânia avalia os danos. A capacidade da fragata de lançar mísseis Calibre foi neutralizada. A Ucrânia não precisará mais se preocupar com a frota do Mar Negro usando esse míssil contra suas cidades e população. Os dias anteriores a 6 de abril foram muito produtivos para a Ucrânia. Drones atingiram uma fragata e as defesas aéreas de uma plataforma de petróleo. A queda desse último alvo significa que agora existem corredores aéreos mais seguros levando ao Mar Negro, o que praticamente garante mais ataques ucranianos em profundidade num futuro muito próximo. Shashkaris está pegando fogo novamente. Mais cedo ou mais tarde, Putin saberá que exportar petróleo daquele porto não será mais seguro para a Rússia. Se o próprio Putin não entender o recado, os petroleiros que carregam petróleo russo nesses portos vão entender. Eles não querem ser explodidos, mas correm esse risco, pois a Ucrânia tem atacado portos russos frequentemente. Por que os petroleiros iriam querer correr esse risco se isso continuar acontecendo? Isso vale tanto para os navios na região do Báltico quanto para aqueles no Mar Negro. Já mencionamos os ataques da Ucrânia contra Primorsk e Ust-Luga. Quer saber mais sobre esses ataques que ocorreram em 3 dias devastadores para a Rússia? Confira nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para não perder nossa cobertura dos últimos acontecimentos na guerra da Ucrânia. E obrigado, como sempre, por assistir.